Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa página da Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Limeira. Meu nome é Marcos, faço parte da Pastoral da Comunicação, a PASCOM, e hoje nós iremos falar sobre o câncer de mama. Para isso, estamos aqui com a doutora Monique Mion. Seja bem-vinda, doutora, muito obrigado antecipadamente pelo sim da senhora, e gostaria que a senhora se apresentasse, por favor. Olá, boa noite, eu me chamo Monique Mion Burger, sou ginecologista obstetra aqui da cidade de Limeira, e hoje vai ser uma honra estar aqui, poder orientar vocês e falar um pouquinho mais sobre o Outubro Rosa, o câncer de mama. Correto. Né? Que é uma doença, né, doutora, que ela já atacou a muitas mulheres no passado, né, mas por alguma falta de medicina, por algum conhecimento, há muitos anos atrás as pessoas morriam, as mulheres morriam, talvez sem saber o porquê, né? Exato. E hoje nós vamos tratar desse assunto. Com certeza. Ok? Vamos sentar então. Quero dar boa noite a todos os paroquianos da nossa Igreja Sagrado Coração de Jesus. Boa noite também às nossas comunidades, a comunidade São Pedro, Santa Catarina de Sena e Santo Antônio. Doutora, como não poderia deixar de ser, a gente está com uma colinha aqui, né? Sim. Algumas pessoas nos mandaram perguntas e nós também, a nossa pastoral também fez um trabalho também de poder estar fazendo algumas perguntas para a senhora. Doutora, a medicina diz que o câncer é causado pela multiplicação desordenada de células. O porquê que isso acontece? Então é assim, o câncer a gente até tem uma ideia do que seja, né? Mas eu queria que a senhora explicasse o porquê dessa multiplicação desordenada. Geralmente, o nosso corpo, todo processo que a gente tem de mitose, né, que é a multiplicação das células, elas ocorrem. Porém, em algum momento pode acontecer essa multiplicação de forma desordenada. E isso tem muito a ver com um caráter hereditário, genético daquela paciente. Sim. Né? Isso a gente fala aqui cerca de 70%. E os outros 30% com relação ao estilo e hábito de vida. Então, são os fatores externos, que a gente vai até falar, acho que ao longo da nossa conversa. Então, isso ocorre decorrente a isso. A envelhecimento da célula, ela entende que aquilo não é o normal, decorrente desses fatores. Tá? Entendi. Dentro, doutora, do câncer de mama, existem tipos diferentes desse câncer, ou o câncer de mama ele é único, de um formato, de uma forma só, se eu posso chamar assim? Sim, na verdade nós temos vários tipos de câncer, desde o menos para o mais agressivo. Então a gente tem aquele tipo de câncer que é o inflamatório, um câncer que ele é in situ, que a gente fala que ele é mais localizado, que é menos agressivo, o carcinoma já agressor, que é o invasivo, né? E muitas vezes pode levar já logo uma metástase. Aquele crescimento que nós temos, que a gente chama de papilomas, que também são crescimentos acelerados das células, mas que tem um prognóstico muito bom. Então, dentro dos tipos de tá? Não é um único apenas. Por isso que tem muitas pacientes que às vezes respondem bem a um tipo de tratamento, têm um prognóstico muito bom, e nem todos podem ter este mesmo sucesso, vamos dizer assim, né? Com relação a essas diferenças, né? A idade, por exemplo, da menina, da moça, ela interfere, por exemplo, uma moça, uma menina de 12, 13 anos, ela pode ter um câncer mais ou menos agressivo do que uma mulher que já passou dos seus 50, 55 anos? Existe essa diferença, doutora? Eu digo que quanto mais precoce a idade, né, que ocorre,
geralmente tende a ser um pouco mais agressivo, tá? O câncer de mama, por que a gente fala e preconiza que tem que ser feito a partir dos 40 anos ou 50 anos de idade? Porque é o período que ele normalmente deveria aparecer. Mas hoje em dia, com o sedentarismo, a obesidade, um estilo de vida, às vezes, né, que não seja dentro do adequado, acaba que essa doença pode antecipar, né? Então, o prognóstico muitas vezes é ruim. Então, sim, quanto mais precoce, pode ter, né, realmente um prognóstico pior. Mas existem mulheres com idade mais avançada que também podem ter o tipo de câncer mais agressivo, sim, tá? Isso vai, acho que vai ter, a gente não pode generalizar, eu acho que tem a questão, né, tem os fatores de riscos, a questão da família também, que é importante, sempre numa consulta, eu sempre faço perguntas além do que ela tem. Aquela pergunta, né? Você tem alguém que teve câncer? Exatamente. Entendi. Tá? Doutora, há muitos anos atrás, por exemplo, uma menina de 12, 13, 14 anos, ela, não sei se eu estou exato nisso, mas há 25 anos atrás, uma menina dos seus 12, 13 anos, ela não ainda teria tido a sua primeira menstruação. Hoje nós temos conhecimento que meninas com 10, 9, 11 anos já têm essa primeira menstruação. Existe alguma relação da primeira menstruação? Quer dizer, o corpo feminino já está com uma formação muito mais avançada do que anos atrás, com relação ao câncer ou não? A princípio, não. Não, tá? né? A gente não vê muito essa relação. A gente até entende, até mudou um pouquinho hoje a sociedade da adolescência, né, que a gente fala o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós vimos que as meninas ficam mocinhas mais rápidas, né, Sim, com a idade que antigamente a gente nem sonhava, com seus 10, 11 anos. Isso tem a ver com a alimentação, né, com os tipos de alimento, com o sedentarismo. Então tem muito a ver com isso, né? A precocidade que vem essa juventude, tá? Mas não tem muita relação ao câncer, ao desenvolvimento em si. Não. Tá? Diretamente não. Então, agora pegando essa deixa da senhora, a próxima pergunta seria isso, né? O que aumenta o risco? Sim. Então veio aqui uma pergunta. Quais são os... aí já é uma pergunta um pouco longa, né? Sim. Quais são os fatores que aumentam o risco do câncer? Tá. Fatores genéticos ou hereditários? São os riscos maiores ou não? Dentro do que a gente tem de percentual, sim, né? A gente 70% é hereditário ou questão genética. Às vezes a gente até pergunta para a paciente se ela tem a família, alguém, mas às vezes a gente pode não se dar conta que aquela pessoa pode ser a pessoa que vai começar, né, a herdar, vamos dizer, a ser a herança, né? Sim. Para a próxima geração da sua família. Então, assim, quais são os fatores de riscos hoje, né? Assim, primordiais, tirando a questão genética hereditária? Tabagismo, o álcool, né? A alimentação inadequada, o que a gente fala, o sedentarismo. Por quê? Porque a gente não se movimentar, a gente produz muitos radicais livres, o cortisol, isso gera um processo todo inflamatório no nosso corpo, né? Então, ela recomenda que a gente faça uma atividade física de pelo menos 150 minutos semanais, seja meia hora todos os dias, 50 minutos 3 vezes na semana. E as atividades que a gente elege desde leve até mais intensa. Então, desde uma caminhada, como uma musculação, uma natação, uma corrida. Mas a gente precisa fazer, até para melhorar a nossa qualidade de vida, né? E muito se fala também dos nossos problemas psicológicos, se a gente, né, é uma pessoa um pouco mais ansiosa, deprimida. Então, todos os nossos ressentimentos, essa parte psicológica, né, se abalada, também reflete na saúde interna dessa mulher.
Então, é importante ter esse apego, ter, né? A gente fala, tem gente que tem atividade, a religião. Então, isso tudo eu falo que são multifatores que acabam se agregando e às vezes combina, né, nessa questão. A senhora fez o comentário com relação a não termos uma vida sedentária, né, e também alimentação. Mas me veio uma dúvida agora, porque nós estamos num momento, né, da vida que tudo é corrido. Né? Exato. A internet, ela nos deixou muito mais próximos do mundo. Né? Eu acredito que tenha idade para ser pai, né, da doutora, mas era tudo um pouco mais lento, né? A notícia, o que aconteceu pela manhã, à tarde, a gente só saberia no outro dia seguinte, isso se a gente abrisse, folheasse um jornal, né? Quer dizer, a gente ia ter esse conhecimento. Hoje não, hoje ele é tudo muito, muito rápido, né? Midiático. Sim. Aconteceu lá na Rússia, em 15, 20 minutos a gente já tem acesso a essa informação. Então, nessa correria, doutora, do dia a dia, eu queria que a senhora explicasse ao nosso público como manter uma boa alimentação, se nós temos também dúvidas se o legume que a gente está comendo, ingerindo, né? Se o suco que a gente está ingerindo, vou falar aqui do Limeirão, né? Que existe uma área ali de lazer, para caminhadas, para exercícios físicos, mas existe toda uma poluição. Talvez seja uma coisa muito ufológica que eu estou perguntando para a senhora, mas como a senhora comentou, nós temos que ter uma boa alimentação e exercícios físicos, mas o mundo também converge um pouco contra isso, né? Porque será que esse tomate, ele tem ou não tem agrotóxico, tudo Sim. isso, né? É o que a gente até percebe com exatamente essa questão da correria do nosso dia a dia. A gente busca o quê? Praticidade. Então, eu vou ao mercado comprar uma comida que já está pronta, que é só esquentar. Isso tem condimentos, né? O vendedor que vai obviamente, deixar o tomate lá para o comprador e ele vai querer que o produto dele dure mais. Então, aí é onde se usa os agrotóxicos. Sim. Então, talvez, realmente, a incidência maior hoje, até de intolerâncias à lactose, a glúten, até riscos de câncer, sim, tem influência total sobre a questão de agrotóxicos, de efeitos mesmo, que o ser humano acaba, né, sem dúvida, provocando. Então, por isso que essa questão até que a gente chama de natureba, né, mas que não que é por procurar comidas mais com menos agrotóxicos. Hoje em dia a gente tem até as carnes que não são de carne mesmo, de animal, de planta, né? Então, assim, tem essas... a gente fala que a gente tem essa pegada mais diferenciada mesmo, justamente por conta desse mundo que houve essa mudança, assim, né? Eu falo que eu posso até ter cara de nova, mas eu peguei a geração da internet lá em 2002, que era aquela internet que fazia aqueles barulhos, né? Discada. Discada. E era a época que eu ia em biblioteca fazer pesquisa e aí veio a internet, né? Foi um mundo totalmente, né, inovador. E a gente vê, hoje em dia a gente não tem mais aquele hábito de brincar na rua, de ficar altas horas com um colega, né, com a vizinhança. Então, você percebe essas mudanças do mundo hoje no dia a dia. E, consequentemente, na alimentação, na rotina, com a saúde, com o estresse. No fim das contas, quem sofre é o corpo, né? Seja a mente ou o corpo físico em si. Então, nós é que temos que selecionar e fazer um cronograma, né? Então, vou me dedicar um tempo para mim, para minha atividade, onde que eu posso procurar os alimentos que possivelmente possam ser mais saudáveis, Sim. né? Dá mais trabalho? Dá,
Mas, infelizmente, esse é o mundo que hoje a gente acaba se enquadrando. Se a gente se deixar levar por ele, a gente vai ter as consequências lá na frente. Sem dúvida. Né? Doutora, chegou uma pergunta aqui. Se existem profissões, além desses fatores que a senhora já comentou conosco, existem profissões que podem dinamizar o câncer no ser humano, especificamente o câncer de mama? De mama, né? Na mulher? Tem profissões, né, que, por exemplo, quem mexe em indústrias, que tem muito pó, que mexem com os minérios, então você tem, né, o silício, se não me engano, a substância. Então, propicia mais a chance de câncer de pulmão, das vias aéreas, né, que a gente fala superiores. Do câncer de mama específico, profissionais radiologistas, né, tanto é que eles têm 2 férias anuais, aposentam mais cedo, pelos riscos deles, dos profissionais, de estarem lá o tempo inteiro radiografando os pacientes. Sim. Então, existem sim algumas profissões que a gente acaba ficando um pouco mais sujeitas a poder desenvolver, tá? Essa área em si, já se foi muito cogitada até a questão de aeromoças, né? Porque vivem sob alta pressão e poderiam desenvolver câncer de mama. Não se chegamos a estudos muito conclusivos em relação a isso. Sim. Mas acho que a profissão que mais chega perto são os radiologistas. Mas entendam, não são todos, pelo amor de Deus, radiologistas que terão. Mas pode aumentar a incidência. Então é por isso que geralmente não, né? Quando a gente vai fazer uma radiografia, nós, né? O profissional, ele está todo capacitado com o seu equipamento de segurança e ele sai da sala. Exato. Né? E isso para nós é uma coisa muito rápida. Sim. Então acaba não gerando, né? Lógico que uma radiografia a cada ano não vai afetar. Sim. Então é por isso que eu sempre tive essa dúvida. Por que ele sai se ele tem o equipamento? Por conta disso, para evitar menos exposição possível, né, daquela irradiação. Entendi. Tá? Entendi. Doutora, eu acredito que o primeiro sintoma, né, que a mulher tenha com relação ao câncer de mama seja o nódulo. Sim. Né? Mas, além do nódulo, a mulher tem qual outro sintoma, ou palpável, ou visual? Algum sinal, né? Isso, sinal, desculpa, não sintoma, mas o sinal. Sim. Né? Fora o nódulo, né, apalpando. Quais são os outros sinais que ela pode ter? Porque as mulheres com um pouco mais de idade já são mais estudo, né? E como a gente comentou no início, né? As moças, as meninas com 9, 10 anos, né, já começam a ter a sua menstruação. Então, muitas vezes, a mama ainda não tem a sua formação, né, total, acredito, né, em boa parte dessas meninas. Quais os outros sinais que elas podem verificar? E, olha, eu acho mãe, pai, tia, avó, eu acho que tem alguma coisa aqui que não está correto. Quais são esses sintomas? Esses sinais, né? Desculpa. Não, então, por que é importante, então, eu sempre aconselho, né, ao autoexame? E de não ter vergonha de se examinar e olhar no espelho. Por quê? Porque existem sinais muito sutis. Nem sempre a gente tem nódulos, né? Um dos sinais vários sinais que a gente pode ter. Então, saída de secreção das mamas, né, pelo bico que a gente fala. Sim. Seja ele cor transparente, de leite, mas o que mais nos assusta é quando ele tem uma cor mais esverdeada, marronzada, né? Uma hiperemia, que é aquela vermelhidão na mama, que surge do nada. E a gente fala e que se assemelha até uma casca de laranja por muitas vezes, porque a gente pode ter a pele mais enrugada. Às vezes uma ferida que aparece como se fosse uma picadinha de bicho, de algum inseto, porém que não cicatriza. E também uma inversão dos nossos mamilos,
Então, tem mulheres que têm os mamilos protusos, normal, e de repente inverte. Então, é um sinal que chama atenção. Então, é importante, obviamente, fazer a consulta anual no ginecologista, porque a gente está acostumada, né, visivelmente com aquilo e fazer o exame de forma mais correta. Mas percebeu qualquer alteração dessa, ainda que não seja, mas vá, procure o ginecologista. Né? Então, esses são, acho que, os sinais de maior alerta. E muitas vezes a gente pode ter gânglios, que são nódulos aumentados em região axilar. Também é um sinal de alerta. Tá? Debaixo do braço? Debaixo do braço. Na axila. Na axila. É um local que a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque a gente tem pelos, principalmente mulher, faz a depilação. Então, é um local que a gente tem a famosa íngua, que são as nossas células de defesa. Então, a gente fala assim, que se está até doendo, é até um sinal bom, porque é um sinal inflamatório. Sim. Né? Porém, aquele nódulo que cresce, que não dói e tudo mais, precisa ser avaliado. Tá? O quanto mais rápido possível, né, doutora? O quanto antes. Tá certo. Chegou uma pergunta aqui, deixa eu só puxar aqui, doutora. A pessoa, uma moça está me perguntando aqui. Existem casos onde a mulher tem nódulos, mas não é câncer. Sim. Né? O que é esse nódulo? Ele é maligno ou Como não? é que a gente vai diferenciar? Isso, justamente. Tá. Então, quando essa paciente, ela às vezes chega para a gente palpa o nódulo, existem algumas características que nos faz levar à suspeita ou não. Geralmente, aquele nódulo que ele é móvel, indolor, que ele não é fixo, ele tem aspecto de benignidade. E aí, ok, ela tem, a gente identificou, então a gente solicita daí os exames. A depender da idade dessa paciente, a gente preconiza ou o ultrassom das mamas ou a mamografia, ou se necessário, os dois, tá? E aí, diante dos exames, nós temos a imagem que também vai sugerir se ela tem características de benignidade ou não. O que vai concluir é geralmente a biópsia. Então, se eu tenho um nódulo, mas ele tem um aspecto todo regular, uniforme, não tem vascularização, porque a gente consegue detectar isso através dos exames. Sim. Não tem a alteração de linfonodos e tudo mais, então a gente até acompanha essa mulher mais de perto, talvez de 6 em 6 meses ou até anual. Quando ele vê que é uma imagem que, não está com uma cara muito boa, tal, aí a gente pede uma biópsia, né? Seja por uma retiradinha daquele pedacinho, ou às vezes até retirada do próprio nódulo, dependendo do tamanho. E aí sim, aquilo vai nos dizer se é ou não benigno, tá? E óbvio que se for maligno, aí segue toda a conduta, né, cirúrgica e medicamentosa, quimio, radioterapia. Então, a gente consegue diferenciar por isso, pelo exame físico, pelo exame complementar, tá? E algumas vezes pela biópsia. Entendi. Tá? O nosso produtor, doutora, o Leonardo Tomazin, está me chamando a atenção aqui. Se as pessoas que estão nos assistindo, né, quiserem enviar mais perguntas, né, é através do WhatsApp 99899-2271. Repetindo, 99899-2271. Doutora, detecção precoce. Nós já falamos aqui que é importante que a mulher conheça seu corpo, né? Independentemente da idade, para que ela possa saber o que é normal ou não. A mamografia, isso é uma pergunta, né? A mamografia é capaz de identificar alterações suspeitas de câncer antes do surgimento do sintoma? Sim, nem sempre nós temos o nódulo em si. Então, o câncer que ele é inicial, ele geralmente pode ser a partir de microcalcificações. Então, até na mamografia, a gente fala pequenas imagens, como se fosse,
vamos supor assim, para que vocês entendam. Imagens de arroz bem pequenininha, agrupadinhas. Então, aquilo quando a gente olha na imagem da radiografia, então são imagens que sugerem, e às vezes ela não tem o nódulo, né? Então, por isso da importância de fazermos o exame, né, de prevenção. Por quê? Porque se a gente descobre dessa forma, menos risco da doença ter a invasão para outros órgãos, a metástase. A cirurgia é menos agressiva, então muitas vezes essa mulher não faz a retirada de toda a mama, apenas do local que o câncer ali se aloja. Então, é importante, né? E tem muitas mulheres que têm esse mito, tabu. Ai, mas vai doer, doutora, meu Deus. Eu falo, prefiro que doa, que às vezes tem pessoa que tem dor. Sim. Que doa fazendo o exame do que por uma doença. E se for por uma doença, que seja precoce para que você continue vivendo. E que não morra disso, né? Com toda certeza. Então, é isso. A senhora fez o comentário da calcificação, como se for, a senhora deu exemplo, né, de pequenos grãozinhos de arroz, né? Mas isso externamente, ele não é um nódulo ainda. Não é. Externamente, às vezes, você não tem nenhum sinal. Também não existe o sinal. Não existe. E, doutora, tendo essa calcificação, onde não é o nódulo, ele também não tem um sinal externo na mama. A senhora nos passou que a mamografia identifica. Sim, a partir dos 40. Mas aí, para isso, tem que ter um fator hereditário ou genético na família para que essa mulher, após os 40 anos, falou, pera um pouquinho, exame. Passei dos 40, eu tive tia, eu tive mãe ou avó que teve câncer, eu nunca tive nódulo, eu nunca tive nenhum sinal na mama externo que pudesse me chamar a atenção, mas eu vou fazer uma mamografia. É o correto a se fazer? Então, normalmente numa consulta ginecológica, cabe a nós ginecologistas indicarmos e solicitarmos, independente se ela tem histórico familiar. 40 anos a gente fala que a gente dá de presente a ela a mamografia. Então, além do Papa Nicolau, que também, comentando, o câncer de útero é a segunda causa hoje de morte no mundo em mulheres. Por isso nós temos a vacina hoje do HPV disponível, para que a gente se alerte em relação a isso. Então, a gente acaba solicitando. Para aquelas mulheres que já têm histórico antes dos 40, a gente solicita a ultrassonografia das mamas. Ainda que ela não tenha nada ao exame físico, nenhuma queixa. Eu peço por questão mesmo familiar. Ok. Tá? Uhum. E então a mamografia hoje pela Sociedade de Mastologia a partir dos 40. Pelo SUS, eles recomendam a partir de 50 ou antes se tiver algum histórico. Mas na prática a gente faz a partir dos 40. Entendi. Tá? Doutora, chegou uma pergunta aqui para nós. Uma pinta branca no bico do peito que surgiu do nada pode ser considerado um sinal ou sintoma? Ouvimos falar bastante sobre o câncer de mama na mulher. Tá, essa é a próxima pergunta, só um minutinho. Tá. Uma pinta branca no bico do peito que surgiu do nada pode ser considerado um sintoma? Toda imagem que surge do nada e não desaparece, aquilo se prolonga, precisa ser investigado, tá? Sim. Ainda que seja para a gente excluir que não seja câncer. Então, a gente pega, a gente investiga para avaliar. A gente sabe que a pele, a mucosa, pode a gente ter alguns problemas da pele em si, mas a gente tem que ver se não é oriundo realmente de alguma coisa que venha da mama, tá? Então, tem que investigar. Segunda pergunta. Ouvimos falar bastante sobre o câncer de mama na mulher, mas ele pode acontecer no homem também? Pode. E aí é um tabu, né, doutora? Eu já tive um esposo de uma paciente que teve, e aí alertei a família que os meninos, que ela só tinha, ela, se não me engano, tinham 2 filhos homens, fizessem o autoexame. Inclusive, tem até exames hoje que a gente pode fazer para ver se a gente tem uma tendência, né, ou hereditariedade de poder dar.
E aí, precocemente, você já consegue fazer a retirada das mamas, né? E colocação de uma prótese, isso em mulher. Em homem tem, a chance é pequena, mas ela existe, porque o homem também tem a glândula mamária, né? Não exuberante como a nossa. Só não desenvolveu. Só não desenvolve, mas eles têm. Sim. Então, é importante. A gente fala que eles têm que fazer o autoexame também. Pela pesquisa médica, isso gira em torno de 1 a 2%. É bem pouco a taxa, é bem né, pouco. doutora? Eu não sei dizer agora em percentual, mas é bem pouco. Pelo tá? que eu pude perceber no... né? No INCA, que é o Instituto Nosso Nacional de Câncer, Correto. né? Eu acho que, pelo que me recordo, é de 1 a 2% o homem ter essa probabilidade do câncer de mama. Sim. Próxima pergunta. O tratamento para combater o câncer, tanto no homem quanto na mulher, é o mesmo, lógico, se referindo ao câncer de mama, né? Sim, se o homem tem, ele tem que ser submetido à mastectomia. Ele vai tirar a sua glândula. Que a senhora acabou de fazer o comentário. Exato. E avaliar se também não tem invasão para os gânglios na região axilar, né? Que é a partir dali que a doença pode se espalhar para os outros órgãos, tá? Chegou uma pergunta aqui no meu zap particular, doutora. O que é o resultado falso positivo e falso negativo? Sim, eu nem sabia que existia isso. Existe. É igual o teste de gravidez. Você vai lá na farmácia, faz, às vezes está positivo e não tá. Aí você fala, ué, mas como assim, né? E a gente trabalha com um médico dependente. A pessoa você faz uma mamografia, um ultrassom, assim como qualquer outro exame. E aquele exame ele vai sugerir. Então, muitas vezes ele vem com um aspecto que sugere ali que você tenha câncer. E aí, na hora da biópsia, opa, não era. Tinha cara, focinho, mas não era. Então, a gente precisa a gente fala contraprovas e provas para juntar e avaliar aquele contexto. Então, dentro da nossa especialidade, isso é muito comum. Então, eu sempre costumo não apavorar a paciente. Eu falo, olha, deu um nódulo, tá irregular. Não é um nódulo que a gente está acostumada com as características, mas não quer dizer que você está com câncer. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer uma biópsia para a gente investigar. Diante disso, aí sim eu vou saber o que é. Né? Então, precisa a gente ter esse cuidado para não ter o apavoramento e também a paciente, quando lê aquele resultado, não se conflitar. Né? Porque a gente precisa sempre ter esses cuidados. A gente lida com o ser humano, né? É uma máquina, é um aparelho, é um médico que está visualizando aquele laudo, que muitas vezes pode até passar despercebido, ou às vezes ver coisa onde não tem, né? Imagina se ele se a mulher foi ontem, né, fazer o exame, né, conversar com o médico e ele é corintiano. Ai, Jesus. O Corinthians tomou de 5, né? Esse Não final de semana do Flamengo, aquela coisa. Quer dizer, ele não está bem. É isso que a senhora quer dizer. Também existe esse problema do humano, do médico, Sim. em não fazer uma leitura correta também, doutora? Existe. Por isso que a senhora recomenda que a mulher, no caso, tenha a sua paciência, né? Faça mais exames. Exato. Se for o caso, procure, com todo respeito, mas procure também um outro profissional, né? Quem sabe que ela se adapta melhor, né? Que possa trocar ideias com mais calma, com mais tranquilidade. Sim. E dentro até da medicina, a gente tem a questão de aparelhos, né? Sim. Aparelhos que são mais novos, mais antigos, né? Questão de verba, de investimento. Então, até digo isso a nível SUS, mas graças a Deus hoje até a gente tem um grande leque, né? Em relação a isso. Mas existe, então, a gente ser humano, né, sujeito a erros, a errar, né, lógico que a gente está lidando com a saúde, então a gente tenta também errar menos possível, mas pode acontecer, né. Quais são os principais sintomas? Nós temos homens, doutora, então né? A audiência está boa. Tá vendo? Né? Que bom que os homens estão preocupados, né? Sim. Quais são os sintomas para os homens observarem? A gente chama de ginecomastia, que é o crescimento da mama.
Então, o homem, geralmente, ele tem uma mama mais plana, exceto aqueles que às vezes estão um pouco acima do peso, né, e tudo mais. Mas conforme a gente tem um crescimento muito rápido e assimétrico, porque às vezes você pode ter o crescimento de uma mama de um lado e do outro não. Então, isso é um sinal que a gente, né, percebe, é nítido, principalmente Sim. O homem que anda sem camisa, né? Às vezes até a companheira ou alguém pode perceber isso por ele. Pode ter dor, né? Começar a ter dor, latejamento, avermelhidão, né? Então, é um pouco as mesmas características de uma mulher ele pode ter. Eu acho que até em homem acaba sendo mais nítido, né? Porque Verdade. Em relação a volume, Sim. Porque a gente tem a mama até em grande volume, mas o homem não, concentra-se ali, naquele local. Então, se realmente tiver alguma coisa crescendo, vai ser mais fácil de observar. Essa aqui, o diagnóstico, a senhora já respondeu. Sim. Doutora, eu acho que... acho não, né? Acredito que a fase mais complicada, lógico que quando se descobre que a mulher tem um câncer em sua mama, eu imagino que deve ser uma pedra imensa caindo, né? Porque o homem, ele analisa assim, mas é uma mama, né? Ela retira, né? Me desculpem os homens que estão assistindo, que eu penso assim, porque não que eu pense, né? O homem pensa. É uma mama que pode ser retirada e existem as próteses, né? Uma vez uma pessoa comentou comigo que o câncer cerebral ele é muito pior, né? Ele é muito mais agressivo, né? Porque não tem como a senhora tirar um pedaço do câncer e colocar outra. Foi esse a colocação que ele fez. Mas a mulher em si é uma parte do corpo que está sendo retirada, principalmente a parte que serve de alimentação ao seu filho, né? A geração de uma nova vida, que é o dom de Deus. Feito todo esse trabalho, foi feito o diagnóstico, a mulher já está conscientizada, né? Mas aí começa o tratamento, né? Vem aquela coisa do e agora, né? Como a senhora falou, se for um câncer benigno, de uma formação não muito grave, né? A coisa, acredito que caminhe. Lógico que vai muito do psicológico também dessa mulher, dessa pessoa. Mas quando ele é agressivo, esse processo do tratamento, doutora, fala um pouco para nós, porque eu acredito que seja aquilo que eu falei no começo, né? Deve ser uma pedra, uma rocha imensa que cai sobre a mulher. Sim, até a questão psicológica, né? De como ela vai aceitar aquela doença. Agora eu tenho esse diagnóstico. Como é que eu vou aceitar, né? Então, a gente tem a equipe multidisciplinar. Nós trabalhamos com psicólogos, com fisioterapeutas, dando esse suporte para as pacientes. E, desta forma, tentar ser menos agressivo possível no aspecto psicológico, socializar aquela mulher, porque a gente fala, a mulher, a mama... é a feminilidade, né? É o corpo da mulher, sim, né? A sim. mama, assim, faz parte. Então, às vezes até ela fala, nossa, agora como que o meu marido vai me enxergar? Correto. Né? Então, a possibilidade de uma colocação de prótese, que nem todas podem, já veio para amenizar um pouco esse aspecto, né? A gente tem até as tatuagens da areola e do bico também. É verdade, doutora. Porque às vezes as pacientes têm que retirar tudo. Pergunta curiosa, né? Porque eu sou curioso e gosto de fazer essa pergunta. Ela é uma tatuagem 3D? É como se fosse uma tatuagem. Verdade. E aí você pode pegar até tecidos de outro local para fazer o mamilo. Né? Que coisa, gente. Eu achei que eu tipo ia chegar aqui e fazer... É tipo um enxerto. Eu achei que eu ia
fazer perguntas básicas para a senhora e a gente acaba ganhando em conhecimento de que Existe essa possibilidade. a tatuagem em 3D. Aí você faz o mamilo e faz a areola, né? Então tem isso hoje, a reconstrução, né? Então isso veio para esse recurso. E tem a parte sexual. Muitas vezes as mulheres que fazem quimioterapia, radioterapia, elas vão ter o ressecamento vaginal. E aí vem a outra questão. Então elas já não se sentem bem porque ela teve o câncer, já não se sentem bem por não cumprir o papel como mulher em casa. Então a gente está ali como uma aliada, uma amiga. Então a gente tem recursos, temos o laser vaginal, temos hidratantes, temos várias coisas que a gente pode fazer para reforçar, né? Mas hoje em dia a gente, até aqui em Limeira, nós temos a LIC, que dá todo o suporte, né, para essas mulheres. É fantástico o trabalho. E então eu falo que a gente não é sozinha, a gente precisa da equipe multidisciplinar, tá? E como obviamente a família vai ajudar a apoiá-la, né? A religião é o extremo também. Eu falo que tem que andar todo mundo ali junto. E isso é o que dá força para a gente ter, obviamente, viver e ter força nessa fase que ela vai passar. Que não deve ser fácil, né, doutora? Não. Não, né? Não. Pior é pra gente, né, que dá o diagnóstico. E a gente sofre junto, né? Na alegria e na tristeza. É um casamento com a paciente. Deve imaginar, né? Porque são meses, né, doutora? A gente fala que são anos, né? Eu falo que a gente faz o diagnóstico. Tem um especialista que faz, que é um mastologista, o oncologista, que por muitas vezes vai caminhar com essa paciente, mas elas têm que continuar ainda no consultório, mesmo que não seja tratando da mama, tratando do útero, do ovário, né? Do colo do útero. Então a gente sempre está ali conversando com a paciente. Ok. Doutora, surpreendente aqui, ó. Tá aqui no meu zap, né? Mais uma pergunta masculina. Né? Nós fizemos o comentário que o homem também existe um percentual, mas é pequeno, né? Dele contrair o câncer de mama. E me veio aqui uma pergunta: qual o médico especialista que o homem deve procurar? Geralmente é o mastologista. Mastologista, que é o médico responsável pelo tratamento de doenças que compreendem a mama, tá? E o urologista também é o médico do homem, né? Mas geralmente para detecção mais do câncer de próstata. Sim. Então, daí o urologista, que às vezes eles vão acabar procurando, é que faz o encaminhamento para o mastologista. Muito bem. Doutora, a senhora fez o comentário da LIC, né? Eu até, no domingo, né? A nossa pastoral da comunicação, e com a ajuda da LIC, nós fizemos a distribuição, né, para as mulheres do folheto explicativo sobre o câncer de mama, né? Quem tiver curiosidade é só acessar, né, o site da LIC, né? ALICC, né? www.alic.com.br, que ali vocês vão ter uma infinidade, né, doutora? Desculpa, perdão. É www.alic.org.br www.alic.org.br. Então, é um pequeno folheto, mas que não tenho dúvida nenhuma que ele é muito bem explicativo, né? Sim. E através também no próprio site. Pegando o gancho, doutora, dessa entidade tão benéfica, né, para a nossa cidade e região, que é a LIC. Feito todo o tratamento, né, passou o medicamento que, dependendo dos casos, são medicamentos muito fortes, né? A pergunta é assim: tudo foi se resolvido em questão de corpo, né? Mas aí ficou uma questão que é a mente. O Estado, o município, a senhora tem conhecimento, o Estado eu acredito que a senhora tem conhecimento, mas o município, hoje o nosso município de Limeira, ele tem, primeiro, são duas perguntas, ele tem um trabalho e ele tem estrutura para tratar e ajudar pessoas mais carentes, mulheres carentes com relação ao câncer de mama.
E a segunda pergunta é, após toda essa fase de tratamento, químio, é um momento muito drástico, né? Eu tive uma prima na nossa família que há muitos anos atrás, nós tivemos esse caso, ela teve o câncer, né? Foi muito complicado essa fase. E a gente um pouquinho conheceu isso e sabe o que é. A Limeira, ele tem esse trabalho, ele tem essa estrutura para cuidar tanto da doença, se eu posso chamar assim, né, desse problema, e depois, né, o amparo psicológico, um amparo um pouco mais espiritual, doutora? Então, o que a gente percebe, sim, nós temos a estrutura. Inclusive, esse mês de Outubro Rosa foi criado nos Estados Unidos, até na década de 1990, né, com intuito para isso, para chamar atenção e dizer, olha, naquele mês, com o intuito de nós tentarmos detectar e fazer a prevenção da doença, então vamos disponibilizar aí os mamógrafos, né, chamar mesmo, fazer mutirões para aderir mais a esse projeto e a detecção. E aqui em Limeira, assim como o município, como o estado, eu acredito que o Brasil tem esse programa, né? Talvez por conta dessa pandemia, a gente teve uma redução daqueles ônibus, os caminhões, sim, né, que vêm nos bairros para fazer. Mas muitas mulheres, é até bacana até citar, a Santa Casa até, isso eu soube até por pacientes, estavam fazendo convocações de pacientes que já estavam em atraso, de forma gratuita, para que fizessem a sua mamografia. Agora? Agora. Que bom. Que tanto bom. É que eu ia solicitar, ela, não, já fiz, a Santa Casa já me ligou. Eles têm dados, né? Sim. Pelos históricos das pacientes. E isso eu acho muito importante, porque tudo bem, a gente tem uma doença agora aí desconhecida, mas a gente ainda existe o câncer de mama, assim como outras e diversas patologias, doenças, então a gente não pode esquecer. Então, a gente sabe que isso funciona legal, tá? Que aqui bom, a gente tem o suporte. Bom. E até no que tange a questão do parte de custo de medicamento, sim, nós temos a farmácia de alto custo, ali que eu sei que fornecem, né, algumas medicações sim, que às vezes realmente pesa, né? E a gente chama que é tratamento de longa duração, o serviço de oncologia, que é o acompanhamento durante e pós o câncer, também é ótimo, né? Não falha, seja por plano ou seja pelo SUS, tá? Eu não vejo diferença. O tratamento é o mesmo? O tratamento e o suporte tem sido muito bom. O que às vezes pode, né, diferenciar isso dentro do SUS é que existe uma demanda muito grande, às vezes, de doença e necessidade de cirurgia. Então, às vezes, a paciente, para ser convocada para a cirurgia, às vezes pode demorar um pouco mais. Sim. Mas a gente tem os níveis, a gente elege os níveis de urgência. Então, aquelas pacientes que têm uma chance maior de ter, a probabilidade maior, acaba sendo convocada até mais de forma precoce. Tá? Entendi. Que bom, a senhora está nos dando boas notícias, né? Sim. A gente tem ideia de que funciona, que isso dá certo. Mas é aquela coisa, né, doutora? Numa internet midiática, né, numa globalização, então muitas vezes o nosso negativismo, né, primário, olha, aquela pessoa não foi atendido, né, porque a gente vê uma reportagem de uma certa página ou comentário de uma certa pessoa, mas pelo que a senhora está falando, lógico, é uma coisa global, que o atendimento é muito bem feito do começo ao fim pela rede pública, né? Sim. Que bom. Doutora, a senhora quer fazer mais alguma colocação? Porque os papelzinhos do Faustão acabou. Acabou? Acabou, doutora. As perguntas também. Léo, temos mais alguma, Léo? Não, né? Tá. Mas que bom, que bom. Fiquei muito feliz que os homens, né? Veio notícia, perguntas, né? Que bom. Ótimo. O que eu quero deixar de recado é para fazer o autoexame. Muita gente tem medo de se tocar, né? E eu falo assim, não tem que ter medo, gente. O corpo é teu, né? Se a gente não se ama, se a gente não se preocupa,
Quem que vai se preocupar por nós, né? Então, assim, é importante. Sem dúvida. E de que forma também? Então, às vezes eu sempre ensino as pacientes, olha, movimento suave, não precisa massagear a mama de qualquer jeito, porque senão você vai achar coisa que realmente é da mama, mas que pode te preocupar. Então, buscar nas redes sociais, conversar. Isso é extremamente importante para você se conhecer, para, opa, tem alguma coisa de diferente. Sim. Então, vou lá procurar meu médico para me ajudar, né? Então, esse é o meu recado, que se toquem, se permita se conhecer. E a gente está aqui para auxiliá-los, para ajudar, né? Eu fico até feliz de estar aqui. Quando eu recebi o convite, eu falei, vou, né? Porque a missão é essa. Fiz até um curso de gestante também online, porque essas pacientes que também estão grávidas nessa fase, não estão tendo, às vezes, o suporte que os planos dão de curso. Até na parte do SUS, a gente tem cursos de gestantes, e eu falei, bom, eu vou fazer. Vamos fazer online, já que tudo é online, vamos fazer, né? Hoje, levar informação, tudo. Exato. Então, esse é o objetivo, né? O objetivo do médico, eu falo que não é só atender, é levar informação e ajudar sempre. Né? Eu até agradeço antecipadamente o seu sim, né? Que foi a nossa amiga em comum, né? Paula Papini. A Paula, e está com a gente no curso de gestante. Ah, ela está? Ela está. E ela só não fez ainda uma live conosco, né? Porque eu, uma certa vez, conversei com ela, falei, Paula, que a Paula é físio, né? Sim. Fisioterapeuta. Falei, Paula, tem como nós fazermos uma live, né? Tem, Marquinhos. Falei, que era nesse momento da pandemia, né? As pessoas estavam 2, 3 meses trancafiadas dentro de casa e tal. O único detalhe que nós achamos melhor não fazer por indicação dela é porque nós teríamos que ter uma pessoa para ela mostrar, quer dizer, ela teria que ficar tocando no corpo, né, nas costas, o braço, a perna, né, e lá para maio, junho, a coisa ainda estava um pouco complicado, a gente não tinha o conhecimento que hoje nós temos com relação ao coronavírus, né? Mas, Paula, fica tranquilo que a sua hora vai chegar, tá? Exatamente. Ah lá, chegou uma pergunta, doutora. A doutora pode deixar seu contato para o povo que está assistindo e onde atende? Esta é a pergunta do nosso produtor aqui, o Leonardo. Bom, eu atendo no Edifício Paulista, aqui em Limeira, né, na rua 13 de maio. Sim. E o telefone de contato é o 3792-8562. E nós temos o WhatsApp também, por conta dessa modernidade, que é o 983989983. E, como eu gosto de levar informação ao público, a gente também está nas redes sociais, então tem o Instagram, que é o doutora Monique Mionburger, tanto o Facebook como o Instagram. Ok, anotou, Léo? Quero o Léo lá, hein, Léo, vendo tudo. Vamos ver. Bom, doutora, em nome do nosso padre Vinícius, né, aqui da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, nós agradecemos imensamente, né, pela sua vinda aqui. A senhora nos disse sim imediatamente, né? E acredito que esse bate-papo aqui hoje nos propiciou assim um conhecimento grande. Eu particularmente não sabia, saio daqui sabendo pelo menos que existe uma tatuagem 3D para que a mulher possa fazer, para que ela se sinta mais mulher, vamos falar assim, após o câncer, né? Lógico que nós aprendemos muito aqui, mas isso para mim foi uma coisa nova, eu não tinha esse conhecimento, né? Que bom que a senhora veio, a senhora nos ensinou, passou o seu conhecimento, né? Leonardo, mais alguma coisa? Não? Então tá, doutora, eu agradeço, né? Eu só queria fazer uma oração ao Pai Nosso, né? Para que o nosso Pai nos ilumine, que Ele
ampare, né, essas mulheres, né, essas meninas, muitas vezes moças, que estão com o câncer, ou em fase inicial, ou fase de reconhecimento, descobrindo, ou fase final, né? Que Ele abençoe essas mulheres, que Ele coloque as orações, os pedidos dela, né, à frente, e que elas, né, consigam se recuperar, ter uma vida plena de saúde e felicidade. E também que Deus abençoe a senhora, né? Abençoe esse dom, que é uma coisa maravilhosa em poder cuidar do ser humano. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Os nossos agradecimentos a todos que estiveram conosco. Que Deus ilumine e abençoe a vida de cada um. Que todos tenham uma noite abençoada e mais este restinho, né, de semana. Que estejam todos com Deus. Obrigado a todos. Até breve.